Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Eu vou conversar hoje com Gabriel Calzavara, que é um empresário que atua no segmento de peixe, de atum, de pescado. Ele é o presidente do Sindicato da Pesca do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar sobre a economia do mar, sobre a perspectiva que nós temos na área da pesca, tanto no mar, quanto na costa, quanto também no interior do continente. E vamos falar sobre por que a gente não evolui e não avança nessa área tão importante e tão tradicional da nossa cultura empreendedora. Gabriel tem uma visão diferenciada, tem conversado muito comigo, já há pouco nós estávamos falando, com foco na criação de um ecossistema de prosperidade. E essa definição que nós ouvimos, ele e eu, do empresário Sérgio Azevedo, presidente do Sinduscom, deveria ser o foco das instituições todas, incluindo não apenas as representativas do empresariado, mas, sobretudo, as governamentais. Ecossistema de prosperidade para fazer com que a população tenha uma vida melhor, tenha mais qualidade de vida, mais emprego, para que nós alavanquemos o desenvolvimento do Estado, que tem um potencial enorme, não realizado. É sobre isso que nós vamos conversar com ele a partir de agora. Gabriel, bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco no Mundo dos Negócios. Bom dia, Gêner. Você começou a sua intervenção com uma maneira muito correta, né? Eu pedi, inclusive, a Sérgio autorização para poder usar essa expressão extremamente feliz, que é justamente o ecossistema de prosperidade, que significa nada mais nada menos de que integrar o que nós temos de melhor e fazer com que aquilo se otimizar todas as ações sobre aquelas potencialidades, transformar, deixar de ser só potencialidade para ser uma realidade efetiva de geração de emprego, de renda e de riqueza, né? O Rio Grande do Norte tem um potencial enorme, gigantesco, não aproveitado. Que visão você tem? Como é que a gente poderia dar uma mexida na sociedade, para chacoalhar a sociedade, para acordar, para que pudéssemos, então, caminhar nesse sentido para desenvolver o nosso Estado e melhorar a vida das pessoas? Olha, o Rio Grande do Norte é um estado que... Vou entrar aqui na questão do pescado, né? Sim. Só para a gente ter uma ideia e depois entrar realmente na questão do que é a economia do mar, o que representa isso. Mas só para você ter uma ideia, a atividade de pesca ou do pescado de cultivo, ela só pode se dar em 3 macro-regiões. A continental, onde estão as águas, os rios, os canais, os açudes, os lagos. A costeira, que é onde está lá a pesca costeira, na plataforma pesca artesanal, né? Pesca artesanal, a maricultura, tudo. E a macro-região oceânica. Então, o Rio Grande do Norte tem excelências, quer dizer, pontos de excelências nessas 3 macro-regiões. Sim. Já tem hoje? Já tem hoje. O camarão, a cassinicultura do Rio Grande do Norte é uma das mais produtivas do mundo, entendeu? Em termos, inclusive, de inovações tecnológicas. A pesca do atum na região oceânica é uma das mais promissoras que desenvolve boas tecnologias, boas práticas de manipulação, né, que abastece o mercado internacional e o mercado nacional com peixes de alto valor proteico, né? E você tem aí já na pesca continental o Rio Grande do Norte introduzindo o cultivo de panga, que é uma espécie nova de peixe que veio lá do continente asiático, mas foi introduzido por aqui. Então, veja bem, nós temos pontos de excelência, né, que pode ser desenvolvido. Então a gente precisa olhar. Depois, você me pergunta como eu vejo o Rio Grande do Norte, como a gente pode motivar e trazer para essa visão de desenvolvimento do nosso Estado. Eu não consigo olhar o Rio Grande do Norte de dentro do Rio Grande do Norte, eu olho de fora. Sim. E quando eu vejo um Estado estrategicamente bem posicionado em relação a grandes mercados e a questão do Atlântico, né? E aí entra a questão da economia do mar, né? Não é só pesca. O que é a economia do mar? São atividades que se complementam. Quando você fala da questão da pesca, vem a questão da eólica, vem a questão do turismo, vem a infraestrutura portuária, né?
vem o fornecimento de matéria-prima e de alimentos de alto valor proteico. Quer dizer, a complementariedade das ações é o que gera essa atividade, essa visão de economia do mar. Então não adianta mais a gente falar só de pescado. A gente tem que falar hoje de economia do mar. E nessa perspectiva, o Rio Grande do Norte é uma potencial de crescimento nosso na economia do mar é de que natureza? Quer dizer, em relação ao que a gente produz hoje, que potencial nós temos para poder crescer e evoluir? Você tem noção disso? Olha, em relação, se a gente falar agora da questão da energia eólica offshore, a gente estava comentando, você estava comentando que o Rio Grande do Norte aumentou, está 8 gigawatts de produção de energia limpa. De produção de energia limpa em terra. Em terra. A gente tinha 6 gigas, agora são 8 e tanto. Você imagina o que isso representa em termos de energia eólica offshore. Só que, veja, no mar a situação é totalmente diferente em terra, porque você tem um efeito multiplicador de atividade monumental. Você imagina o que vai ser ali 2, 3, 4, 10 mil torres dessa a 5 milhas do mar, 20 quilômetros, 10, 12 quilômetros da terra, toda montada lá, em termos de manutenção que precisa ser feita, de geração, de você ter pequenas empresas que vai dar manutenção para gerar renda. Você vai gerar ali dentro um ecossistema marítimo que vai vir peixes, vai vir macroalgas. Há macroalgas que você pode desenvolver na praia, como essa agora que está sendo a grande coqueluche aí para poder produzir produtos agrofertilizantes, né, que é a Capa-Ficus auarenga, que vai ser liberada agora, se Deus quiser, para a gente poder produzir aqui. É você ocupar o espaço oceânico com a pesca industrial e a pesca empresarial dos atuns, é você trazer toda essa frota internacional que já opera e passa diante da gente para poder se abastecer aqui e processar o produto dele aqui. A gente vai lá, a gente verticalizar a produção e vender não matéria-prima, mas vender produto acabado. O outro grande vetor de desenvolvimento, que esse eu acho importantíssimo, é justamente a aproximação da gente do mercado africano. Estamos falando, Gênia, de 23 países. Essa tese do mercado africano do Sul é muito interessante, porque eu sou muito atento com essas questões do desenvolvimento econômico daqui. Ninguém que eu tenho entrevistado nos últimos, acho que uns 4 ou 5 anos que esse programa está no ar, ninguém me falou em nenhum instante sobre o mercado africano. Gente, eu acho o seguinte, que a África é o Mercosul do Nordeste. Com um potencial bem maior, né? Não, nós estamos falando de 5 trilhões de dólares que se movimenta, 5 trilhões de dólares. 2 vezes e um pouquinho o PIB do Brasil, o PIB do Brasil. 2 trilhões e 200, mais ou menos. Nos 23 países que envolvendo a América do Sul, os países da América do Sul e os países 3 do Atlântico e mais o do Oeste Africano. Do Oeste Africano. Então, gente, nós temos isso. É um mercado que você vai comercializar em euro. Sim. Você vai comercializar em euro. Então, e vai comercializar o quê? O que é que eles demandam da gente? Produto acabado. Eles querem picanha, eles querem água mineral, eles querem picolé, sorvete, a indústria têxtil. É isso, disso que a gente está falando. Não é exportar matéria-prima. E mais de um continente, de um povo que tem uma identidade com a gente de conteúdo. Eles gostam de nós brasileiros por sermos brasileiros. Já começa com a vantagem, não discriminar. Essa é a grande diferença. Porque parte do europeu, por exemplo, discrimina o Brasil. Aquele presidente da França, Emmanuel Macron, todas as vezes que ele fala do Brasil, ele sempre tem uma ponta negativa sobre o Brasil, tem dá uma mordidinha no Brasil, né? Você viu o que está passando no brasileiro em Portugal, né? Toda essa situação, a gente sabe disso. É uma situação de colônia, de colonizador, e a gente está numa relação, pode ter uma relação extremamente fraterna. Tá? Como sempre foi, né? E um continente que se desenvolve. Né? Você pega países que têm 200 milhões, 220 milhões de habitantes, entendeu? Você tem Cabo Verde, que é uma plataforma para os outros países da África e que está a 3 horas e meia de voo daqui, da gente. Então, veja, quando a gente fala em economia do mar, isso que você você abriu muito bem falando, é justamente essas atividades complementares. Não é pesca só. A gente tem que falar agora na integração. E como a gente vai inserir, como o Rio Grande do Norte vai se inserir dentro desse contexto, vai se posicionar para aproveitar essas potencialidades. E tem mais. Nós temos uma oportunidade hoje, só se fala em matriz energética, mudança de matriz com o baixo carbono. Sim. Você tem a questão da segurança alimentar,
São os grandes pilares, né, e a questão ambiental. Gente, nós temos que nos preparar para isso. Como é que as nossas micro e pequenas indústrias vão estar preparadas para poder apoiar essa mudança na matriz energética que o Rio Grande do Norte é um dos líderes? Como nós estamos preparando para daqui a 20 anos nós estamos prestando serviço para essa tecnologia que é nova? Há uma coisa que é o inverso, que eu acho que a gente tem que falar e questionar e cobrar, que é o seguinte: toda essa inovação tecnológica, esse benefício das energias limpas e tal, o que é que geram de diferencial competitivo para as nossas empresas? Que benefício as nossas empresas têm dessa realidade hoje energética do Estado? Essa é a pergunta estratégica. Nós falamos em avanço tecnológico, nós falamos em hoje ser o maior produtor de energia eólica, como falamos antes de ser o maior produtor de petróleo em terra, mas a questão básica é essa: que impacto isto teve para melhorar, do ponto de vista tecnológico, as nossas micro, pequenas e médias empresas? E por que eu insisto em falar em micro, pequenas e médias empresas? Porque quase não tem empresa grande, né? 98% do CNPJ da indústria do Rio Grande do Norte são micro e pequenas empresas. Micro que tem faturamento até 260 mil reais por ano, me parece que é isso, e a pequena, 4 milhões, e a pequena, 4 milhões e 800, 98%. Então, esses são os nossos, que é quem vai alavancar a economia, são esses. Nós temos a capacidade empreendedora, essa é a grande matéria-prima que a gente tem. Né? É só os empreendedores, os empresários, os industriais, os produtores que geram riqueza, que geram renda. Então, como é que a gente vai preparar esse povo? O mundo, você é um cara que conhece o mundo, eu acho que não há no lugar do mundo, não há nenhum lugar que se desenvolveu, que cresceu a economia, que a população, o país enriqueceu, abrindo mão da atividade empresarial e do desenvolvimento gerado por ela. Você conhece algum país? Não, nenhum. Por que é que aqui tem preconceito contra a empresa? Bom, isso aí... Não é uma coisa enlouquecida? É impressionante. Não é? Impressionante. Eu não conheço, não vejo. Inclusive, tem uma colocação que o Roberto Campos... Né? O presidente do Banco Central? Não, o histórico, o avô dele. Ele dizia justamente isso. Ele dizia, olha, aonde não houver respeito a quem produz efetivamente e gera riqueza, você não tem condições de avançar. E é uma realidade. Né? Nós precisamos olhar para os nossos empreendedores como o grande ativo que nós temos para poder fazer essa economia desenvolver. E o Rio Grande do Norte, sinceramente, eu acho que é o estado que tem hoje um potencial, pelas ações, inclusive, que tem surgido do ponto de vista de geração de informação, de novas tecnologias, que é uma realidade já, porém, nós precisamos fazer com que isso chegue às pequenas empresas, ao público que vai utilizar e que vai prestar serviço. Sem essa mudança, a gente vai ficar dando patinando, né? Justamente, não sai do canto. Que é como a gente vem, né? Eu vou precisar fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos conversando aqui com Gabriel Calzavara, presidente do Sindicato da Indústria da Pesca do Rio Grande do Norte. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Estou conversando aqui hoje com o empresário Gabriel Calzavara. Ele é presidente do Sindicato da Pesca, sabe tudo nessa área de pesca, e eu estou falando aqui, explorando ele sob o ponto de vista da economia do mar, porque ali tem uma fortuna que o Brasil poderia aproveitar muito mais e por falta de visão, por falta de praticidade, de objetividade, de foco, está deixando que os estrangeiros tomem conta do que podem tomar conta aí. As águas aqui são muito mais ocupadas por barcos internacionais do que por barcos brasileiros. Não é isso, Gabriel? Isso, sim, claro. E muito mais mesmo. Né? 80% das capturas são feitas por barcos internacionais e a maior parte asiático. Pois é, lá em dezembro, quando fizeram aquele impedimento para os barcos brasileiros atuarem na pesca do atum, eu fiz um comentário sobre isso, e um cara daqui de Natal veio dizer, não, porque tem que preservar o atum. Meu amigo, os estrangeiros estão pescando aí. É uma falta de visão danada. Uma coisa que me incomodou e que eu falei muito sobre isso lá atrás foi sobre a possibilidade de abastecimento e reabastecimento desses barcos que estão aqui, os barcos que estão em águas internacionais e que eles pescam aqui, aqui em frente
ao Rio Grande do Norte e descem para desabastecer lá em Montevidéu e depois sobem de volta. Por quê? Porque a legislação brasileira impede, pelo amor de Deus, impede que os barcos possam vir para cá, descarregar aqui, abastecer e voltar para pescar. Ora, se a gente tivesse essa possibilidade de trazer esses barcos para cá, a Ribeira seria um polo atuneiro efetivo, como vocês pensaram nisso na época, e dá para dimensionar o que seria da Ribeira com um fato desse? Veja, é bem mais do que isso, né? Isso seria apenas um ponto. Hoje, você tem condições de fazer o monitoramento de toda essa frota internacional, sim, eletronicamente, então você tem como controlar pela a internet, origem das capturas, sim, a origem das capturas, para que eles não possam pescar dentro das áreas do Brasil. Então, isso não teria muito problema do ponto de vista do controle da sustentabilidade do recurso. A importância era você gerar uma economia interna, onde você ia ser abastecido por matéria-prima e gerar serviço. De volta, né? De volta, que é emprego, que é renda, você que é verticalização. Né? 2, 3 vezes, porque aí você vai ter que fazer docagem dos barcos, manutenção das embarcações, repatriar a tripulação, é todo um envolvimento muito grande e ter matéria-prima suficiente para você verticalizar a produção e abastecer os mercados, não só local, como nacional e como internacional. Mas mais do que isso, e aí entra a questão já da integração entre as atividades. Hoje, nós temos um estímulo à navegação de cabotagem, mas a pequena navegação de cabotagem. Um dos problemas que nós temos hoje, gente, no nosso porto, no Porto de Natal, é justamente a afluência de navios. Os navios grandes passam direto, não né? Porque entrar, você está entre Suape e você está entre Pecém, no Ceará. Porém, nós temos uma base de operação que a gente poderia utilizar intermediário, né? Com barcos menores, de menor calado, que pudessem entrar. E os barcos de pesca são adequados para isso. E os navios de transporte de pesca também são adequados para isso. Mas mais do que isso, pequenos navios, e aí entra a integração com o continente africano, pequenos navios de transporte que pudessem levar mercadorias para os países como Angola, como Cabo Verde, como Guiné-Bissau, todos esses, e trazer mercadoria de lá. Levar produto acabado, produto industrializado, com maior valor agregado para lá e trazer produtos de lá. Ou seja, você viabilizar uma integração entre leste-oeste, entre o continente africano e o nordeste, repito, fazendo com que a gente potencialize toda essa condição de proximidade. Então, veja, nós temos um mundo. Isso significa o quê? Significa necessidade de infraestrutura, você pegar aquele terminal de pesca ali, verticalizar, transformar ele num ponto de serviço e fazer do Rio Grande do Norte um hub de verdade, do Atlântico. Essa é mais uma coisa que Gabriel falou que eu não tinha ouvido falar ainda. Hub do Atlântico, excelente raciocínio. É simples, como isso que você falou, os barcos de pesca oceânica, eles operam 4 meses na região sul e operam 8 meses na região norte. Então, eles necessariamente eles passam aqui para entrar, para poder sair. Isso é um ponto. Depois, os navios mercantes de transporte desses atuns, eles pegam em Cabo Verde, em Cape Town, na África do Sul, vai recebendo no meio do Atlântico vários desses peixes e vai para a Ásia, vai para a Europa, vai para todo canto, distribuir esse peixe. Então, veja, nós temos um fluxo de business passando o tempo todo entre a gente. Então, se colocar como ponto de suporte e de excelência, porque nós temos infraestrutura, temos mercado consumidor interno, é importante ressaltar isso, né? O Brasil é um dos maiores consumidores de tubarão do mundo, importa muito tubarão, né? Que vai para o Uruguai e entra aqui com a gente para que eles vão não só desembarcam lá, eles desembarcam em Las Palmas, sim, coloca dentro dos contêineres, vai para o Uruguai e do Uruguai entra no Brasil. Sim, congelado. Então, esse fluxo, essa logística poderia ser muito mais otimizada dando isso. Agora, é preciso também entender que aqui voltamos para aquela situação. Precisamos aproveitar esses momentos e dar o salto tecnológico para que nós estejamos integrados a esse desenvolvimento. Isso significa modernizar os barcos? Agora nós temos o Fundo de Marinha Mercante, sim, que está voltado para financiar a atividade de pesca. E daí precisamos de bons projetos. O Rio Grande do Norte tem projeto. Sim. Né? O Rio Grande do Norte tem projeto para poder gerar justamente esse hub que envolve a pesca, que envolve o transporte marítimo. E mais do que isso, envolve a verticalização industrial. Nós podemos transformar a Ribeira num grande polo industrial, sabe, de negócios do mar. Esse é o grande ponto que eu acho que a gente poderia trabalhar. Esse tema é bom demais. A gente precisava fazer um caldo de cultura junto aos representantes federais do Estado, senador, deputado federal, junto às pessoas que formam opinião aqui, para que haja essa conscientização, porque
Nós estamos lidando hoje com um problema grave, que eu tenho falado sobre isso sem querer ser deselegante, mas na verdade nós estamos num ambiente em que predomina, boa parte da predominância é da ignorância. As pessoas não têm noção do que pode acontecer. Ora, se a gente tivesse essa desregulamentação que proíbe, por exemplo, que os barcos venham aqui e a gente pudesse fazer esse hub lá na Ribeira, daria uma alavancagem definitiva para a cidade do Natal, não apenas para a Ribeira, para a cidade do Natal, porque ia gerar tantos e tantos negócios, tantos recursos. Você tem noção do número de barcos que passam aqui permanentemente? É uma quantidade grande, 800, 1.000 embarcações. 1.000 embarcações só de pesca. por dia? Não, o ano todo Permanente. Permanente. Todo dia tem aí. Operando aí direto. Né? Eles desembarcam em Cabo Verde, Sim. desembarcam em Montevidéu e desembarcam em Trindade e Tobago. E eles estão aqui perto da gente, né? A Fierne tomou uma iniciativa que eu achei extremamente importante, né? E que eu acho que, na minha perspectiva, é o que vai dar essa condição de mostrar para a sociedade como interagir e como vai interagir todas essas atividades na economia do mar, que foi justamente a criação do cluster tecnológico naval, né, liderado pela Fierne, mas que está lá a Engeprom, está lá a 3R, está lá a Intermarítimo, está lá a Copesbra, tá? E que é justamente como se fosse uma escola de Sagres moderna. Sim. Certo? A escola de Sagres foi criada lá fora. Lá em Portugal, que foi criada para poder pensar no desenvolvimento das navegações. Aqui, esse cluster vem para poder ajudar a pensar em como fazer interagir e integrar essas atividades, né, e integrar a África aqui e como estruturar toda essa inovação que está chegando, seja da economia, seja da economia eólica, né, da eólica, seja da infraestrutura portuária, do novo porto que estão querendo construir, aproveitamento desse porto aqui, a navegação de cabotagem, a pesca, tudo isso. E o outro porto lá, o Porto Ilha, que estão querendo triplicar o tamanho para, inclusive, deixar de ser apenas um porto para sal, mas para produzir, para embarcar outras riquezas, inclusive frutas. Foi para o setor privado, né? Foi para a iniciativa privada e a visão é outra coisa. Né? Você não pode se dar o luxo de errar. Sim. Né? Você sabe que quem lhe seleciona é o mercado. Perfeito. E o mercado não tem. O Gabriel, nós temos uma cultura norte-riograndense de pesca? Tem uma cultura de pesca de atum, sim. De pesca de atum a gente tem. Foi construído aqui. E de carcinicultura também, né? Carcinicultura, mas o atum eu te falo porque eu vi isso surgir, eu vi isso se desenvolver, eu vi isso estagnar. A gente cresceu e parou, andou para trás? Parou, porque agora é só um salto tecnológico muito grande em termos de frota para a gente competir. Quer dizer, frota mais moderna. A parte de manipulação de peixe, as próprias tripulações que são preparadas pelas próprias empresas, chegou no limite que ou você agora expande isso para algo mais estruturado, ou a gente não tem mais o que fazer. Hoje nós estamos nos melhores mercados, nos mercados mais seletivos do mundo. Chega em Nova York, num restaurante japonês, a maior parte do atum, do bigai, que é um dos atuns mais nobres dos Estados Unidos, é consumido do atum do Brasil. Vai daqui para lá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje, aqui na estrada, a gente já tem algum processamento, para deixar de ser commodity, um processamento para fazer produto do mar e vender assim? Não. Com marca? Não tem. Essa é o que você pensa nisso, né? Só que nós pensamos aí na Rua Chile, inclusive precisa? De aprofundar o espinhel para pescar num ambiente marítimo onde o atum está, que é 350 metros. Lá embaixo. Hoje a gente pesca no máximo a 80, a 55 metros. Isso significa dizer o quê? O de qualidade está na área mais fria, é isso? Os grandes estão lá, mais seletivos. Do ponto de vista da sustentabilidade do recurso, Gêner, essa tecnologia, ela só pega os grandes, os adultos, não pega um peixe pequeno. Certo. Né? Isso é um ponto fundamental para a reprodução e sustentabilidade do recurso. Perfeito. Entendeu? E não tem bycatch, muito pouco, ou seja, não tem fauna acompanhante, você vai justamente na área onde eles estão. Isso é importantíssimo para você dar sustentabilidade ao recurso e à atividade. A gente tem potencial de produzir nessas empresas que já estão, ou de processar nas empresas que já estão aqui hoje, com criação de marcas próprias, de produtos específicos, ou ainda não? Não, sem tem dúvida que trazer nenhuma. Não, sem dúvida. Olha, as empresas que estão aqui hoje, que industrializam, que processam o peixe, são de excelências. Certo. Agora, ela precisa pegar uma matéria-prima que vem congelado do mar já a menos 60 graus. Certo. Que esse é o grande salto tecnológico que a gente precisa dar do ponto de vista do processamento a bordo. Certo. Né? Para que a ela poder processar tranquilamente e não ficar dependendo de jogar o atum no mercado rapidamente porque ele está fresco. Né?
A gente tem potencial de faturamento, de envolvimento de receita de que ordem hoje? Rapaz, a gente está falando, olha, veja bem, hoje a gente está falando de 8 bilhões de dólares. A gente conseguiria facilmente com o que a gente já produz hoje, Sim. em toda a pesca de atum, se a gente envolvesse essa melhoria da tecnologia de processamento em terra. Certo. A gente conseguiria. Hoje a gente movimenta aqui, de matéria-prima, só de atum, 600 milhões de reais por ano com essa frota que você tem aqui. Com potencial de crescimento. Aí você, não, tranquilamente, você multiplica isso aí por 10. Por 10, você vai, né? Você teria toda a condição de fazer isso com o envolvimento, com o aporte tecnológico, de você poder agregar valor a esse produto que está chegando em terra. Normalmente, quando a gente está concluindo uma entrevista aqui, nós estamos já no final, eu peço para o entrevistado dar um recado, uma palavrinha para quem está assistindo o programa, que quer empreender e tal. No seu caso, eu vou fazer diferente. Eu queria que você desse um recado para as pessoas que fazem a gestão das coisas aqui no Estado, os políticos, os administradores, as pessoas que têm a direção das instituições, quase que para ver se a gente acorda esse pessoal, porque tem um potencial gigantesco, mais um potencial gigantesco, está aí precisando de apoio, de suporte e de desejo de fazer. Eu diria que precisamos olhar para o Rio Grande do Norte numa perspectiva mais ampla e de mais longo prazo, mas sem deixar de atuar aqui no curto prazo. E para chegar aqui no curto prazo, eu preciso conhecer a realidade. Não é possível que toda entrevista que eu vá dar, eu tenho que mostrar o que é que nós fazemos aqui em termos de excelência, de rastreabilidade de atum, porque ninguém nem imagina que o Rio Grande do Norte faz isso. Nós fazemos isso há 20 anos. Eu já vi dentro do barco lá. Conhecer essa realidade é fundamental. Eu não digo só da pesca, não, tá? Mas das empresas, dos empreendedores do Rio Grande do Norte que fazem essa riqueza desse Estado. São essas pessoas que precisam ser respeitadas, que precisam ser consideradas, que precisam ser ouvidas, que precisam ser incluídas dentro da política pública. Isso é fundamental. Estimuladas para desenvolver, né? Estimuladas para desenvolver. E lembrar, como nós vamos estar daqui a 20 anos com todo esse aparato tecnológico que a gente vai oferecer para a humanidade? Energia renovável, atum de alta qualidade. Quem é que vai estar fazendo isso? O que esse impacto vai causar para melhorar o Rio Grande do Norte, a nossa sociedade nisso? Essa é a grande pergunta que os gestores públicos, que as lideranças políticas e que as lideranças sindicais precisam fazer. O que nós estamos fazendo efetivamente para poder levar isto para a base, para aqueles que realmente estão lá e não têm tempo de pensar nisso, porque tem que sobreviver a matar um leão a cada dia, né? Então, nós precisamos chegar nesse pessoal, dar condições a eles para que eles possam ser os grandes protagonistas da inovação tecnológica e do retorno que isso vai trazer para uma sociedade desenvolvida, como é o que nós pretendemos. Gabriel, muito grato por sua participação aqui conosco, enriquecedora, riquíssima participação. Eu conversei aqui com o Gabriel Calzavara, penso que você também ficou impressionado. Nós temos um potencial gigantesco aqui no Estado de desenvolvimento, de geração de riqueza, de aproveitamento do nosso potencial, e nós não fazemos. E por isso nós ainda hoje estamos condenados a essa mesmice com quase um terço da população do Estado na zona de pobreza, na faixa de pobreza. A gente precisa superar isso, e só vai superar isso com conhecimento, inteligência e fim do preconceito. Se a gente conseguir eliminar essas três coisas, ter essas variáveis, a gente vai chegar lá. O Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. A você uma excelente semana e até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.